Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Ouro. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Se você não nos segue lá no Spotify, nos siga também, Café com Ouro. Para quem não sabe, o Café com Ouro tem um propósito aqui de trazer 4 pilares, que é estética, autoconhecimento, espiritualidade e empreendedorismo. Toda semana a gente traz pessoas aqui para contar histórias. E também eu quero deixar um agradecimento a todos os nossos patrocinadores que estão aqui no começo da tela e que vão estar passando aqui na nossa tela também. Hoje eu tenho uma convidada muito especial que veio direto, gente, da Itália. Nada mais, nada menos que da Itália. Olha só, hoje nós estamos com uma convidada, com a Geórgia. Muito bom dia, Geórgia. Seja muito bem-vinda ao Café com Ouro. E para quem não te conhece, né, a Geórgia, eu já tinha conhecimento com ela. Ela era daqui, foi embora e agora ela veio passear. Então, já convidei, sem nem saber, eu convidei ela e ela aceitou e hoje estamos aqui. Muito bom dia, Georgia. Seja Bom dia, muito Lu. bem-vinda. Bom dia, buongiorno, né, tutti. Muito obrigada, Lu, primeiramente, né, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje para contar um pouquinho da minha trajetória, né? Ai, que legal. Muito obrigada por ter aceitado participar do Café com Ouro. E eu trouxe a Georgia aqui para contar várias coisas. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a história dela, de como que foi esse despertar, esse desejo, né, de estar indo para a Itália. E também, gente, ela está trabalhando com PNL, com hipnose também, né? Hipnose vou começar em breve. Vai começar. Então, a gente vai falar sobre esse assunto também. Então, pegue seu cafezinho e venha que o episódio tá demais, tá? Então, Georgia, como que foi esse despertar? Eu acho que muitas pessoas também que nos assistem talvez tenham esse desejo, essa vontade, e muitas vezes falta coragem, né? Ou até mesmo, né, pessoas que estão pensando em ir para lá. Então, como que foi esse despertar, esse desejo de ir para Itália? Lu, eu sempre tive um sonho de conhecer a Itália, porque eu sou italiana também, né? O meu avô, há muito tempo atrás, meu avô paterno, um beijo, vô, seu Genésio, ele fez a cidadania italiana e ele fez já para todos os netos também. Então, eu já tinha cidadania italiana há muito tempo e a vontade de conhecer a Itália só aumentou, né? Conhecer as minhas origens, de onde eu vim, sempre fui apaixonada pela Itália. Então esse já foi assim um pontapé para eu querer ir para lá, né? O Sim. que me prendia ainda eu ficar aqui era eu estava fazendo faculdade, né? Eu cursei direito e eu também morava com os meus avós. Então eu ajudava a cuidar do meu avô, né? Dava atenção ali. E eu fiquei aqui então até eu finalizar a faculdade. Quando eu finalizei a faculdade, eu tinha um empreendimento, né? Que era uma doceria, Dulcerie. Fazia Eu era bolos, cliente, inclusive. fazia bolos junto com a minha avó, era uma paixão que eu desenvolvi durante a faculdade e ela me ensinou muito sobre isso. E aí chegou um momento que ou estava crescendo muito, né? Sim. Então, ou eu investia, abria um negócio mesmo, porque eu fazia tudo em casa, ou eu investia, ou primeiro eu ia para a Itália para realizar o meu sonho, estudar pasticceria, confeitaria, né? Que era ali no ramo que eu estava atuando. E aí eu pensei, poxa, se eu abrir um negócio, investir agora num negócio, vou ter que fazer dar certo, porque não é um investimento baixo, né? Ou eu vou para a Itália primeiro, estudo e depois eu volto, né? Essa era a Uhum. ideia. Então foi quando eu decidi ir para a Itália para estudar pasticceria. Encontrei aí alguns meios para conseguir ir para lá, que foi como au pair, né, que é babá para cuidar de crianças. Então a tua ideia principal era ir para a Itália estudar Sim, sobre. estudar pasticceria, confeitaria. Ah, que legal. Uhum. E aí começou, aí como que eu iria para lá? Você começou a pensar Isso. maneiras de você ir para lá. Isso. Eu tinha na minha cabeça que eu ia em determinada data, eu só não sabia como. E aí eu conheci o au pair, que é onde você mora na casa da família e cuida da criança, em troca você tem moradia, alimentação, ganha um pouco de dinheiro semanal. E aí eu encontrei uma família no norte da Itália, e resolvi ir para lá. Então acertei tudo, né, e fui para lá, cuidei de um menininho autista
e foi uma experiência assim bem desafiadora, porque eu fui em meio à pandemia. Então a Nossa. pandemia tinha recém começado aqui no Brasil, lá já tinha, né, iniciado há um tempo, mas ainda estava bem complicado, não podia sair de casa, era tudo fechado. Além de ser um lugar novo, você foi num Sim, momento bem delicado. Que a pandemia aqui no Brasil foi muito complicado. Imagina lá, porque você não era de lá, chegou na cidade, né? Chegou no país sem conhecer muito e aí com a pandemia. E conta um pouquinho, Georgia, como que foi esses perrengues? Você passou perrengue lá ou é tudo mil maravilhas lá na não, Itália? passei perrengue, Lu. Mil maravilhas não existe, né? Sempre tem algum obstáculo pra gente passar. Eu Sim. fui pra lá sem saber falar nada de italiano, né? Eu até comecei a dar uma estudadinha aqui antes, mas muito pouco. Pensei, olha, quando eu chegar lá eu vou aprender, né? Uhum. E aí eu me virei também com o italiano lá, usando muito tradutor, né? Mas tem um choque cultural bem grande, principalmente porque eu morava num lugar muito isolado, não podia sair de casa, aí eu não falava italiano, a alimentação é toda diferente também, então você tem esse choque cultural em todos os sentidos, né? Longe da família. Sim. E aí eu fiquei lá nesse lugar por 3 meses, mais ou menos. E eu resolvi sair de lá porque realmente estava muito desafiador. Eu tinha a minha tia e meu primo que moravam na região ali do lago, em Verona, então eu pensei, eu vou encontrar uma família para eu morar mais perto lá deles, né? Sim. E aí, pelo menos no final de semana, eu tenho para onde ir, né? Algum Claro. lugar para ir, ficar mais perto da família também. E aí eu encontrei uma outra família e foi ali que eu realmente passei muito perrengue, porque as meninas, né, que buscam, que vão como au pair, fica um sinal também, né, que vão como au pair para a Europa, você entra em um site, você se cadastra em um site e você encontra a família ali. E você tem que ter muito cuidado, porque é você com você mesmo, né? Você e Deus. Não tem Caramba. um suporte por trás. Então, se alguma coisa der errada, é você que tem que resolver, Você né? não sabe se a família realmente é uma família Isso, boa, como que é a questão dessa família, se é uma família humana, se não é. isso, E aí, tipo, é meio que na sorte ali. Você vai, acha a família e vai trabalhar com a isso, família. E aí você trabalhou em duas famílias? isso. É. Aí eu fiquei nessa outra família menos tempo, né? Porque foi um trabalho bem árduo mesmo. Trabalhava praticamente 16 horas por dia. Então era bem complicado, assim. E aí depois eu saí dali e comecei a ter uma vida um pouco melhor, né? Trabalhei também em uma casa de um médico lá com a sua esposa, eu ajudava a fazer jardim, a cuidar da casa com ela. Então ali eu tive um período mais tranquilo, né? De tranquilidade. Fui muito Sim. bem recebida, foi um momento muito importante para me reestabilizar, né? Do que eu vinha Uhum. sofrendo antes. Mas eu queria crescer, né? Eu fui para a Itália justamente porque eu queria crescer. E você pensou em algum momento, porque primeiro, as primeiras situações que você teve foram de muito perrengue. Você Uhum. pensou assim, cara, eu vou voltar pro Brasil. Lu, eu não tinha essa opção. Eu sempre fui muito persistente. Eu Uhum. não tinha, lógico, se eu tivesse que voltar por uma necessidade mesmo, eu voltaria. Não vejo problema em você, né, voltar a outras situações. Mas eu não tinha essa opção. Ou eu daria certo na Itália, ou eu tinha um plano B que era para ir para os Estados Unidos. Então, assim, Olha eu só. queria me aventurar um pouco, sabe? Eu queria me Sim, aventurar, eu queria buscar mais esse conhecimento de morar no exterior, de ter experiências novas, de falar outro idioma. Então, eu tinha esse plano B, mas eu queria fazer de tudo para dar certo na Itália, que era o meu sonho morar lá. Então eu fui assim até o meu limite, até o final, para que eu conseguisse me manter lá, né? Psicologicamente, né, mentalmente falando, uhum, e fisicamente também, né, com as questões da cultura. sim. E aí eu passei por esse período muito tranquilo, né, mas eu queria crescer. Então eu fui morar em Verona, no centro, né, em Verona, foi onde eu tive a oportunidade de gerenciar uma pizzaria ali, de um amigo, Basedio, também um grande beijo, me deram uma grande oportunidade lá. E ali eu fiquei por Você já 1 ano e conhecia pouquinho. ele ou não? Sim, eu conheci ele lá na Itália, né? A gente fez amizade lá, ele é aqui do Paraná, de Itapejara, Olha né? O Alisson. só!
E aí a gente se conheceu lá, fez amizade, né, através do vínculo de uma amiga que nos apresentou e ficamos amigos e aí ele me ofereceu essa oportunidade. E eu agarrei com todas as forças, né, porque foi um período de evolução que eu tive muito grande. Principalmente em falar italiano, aprender italiano, contato direto com o público, conheci muita gente, aprendi muito sobre empreendedorismo, sobre gerenciamento, liderança de equipe, né? E justamente por isso, como ali eu ia assumir uma pizzaria, né? Eu sempre trabalhei muito sozinha aqui. Na época, quando eu cursava direito, trabalhava em escritório, sempre sozinha, né? E É depois, diferente. isso, e depois com os doces também. Geralmente eu fazia tudo sozinha. Às vezes tinha a minha avó ali que me ajudava, né? Sim. Mas eu precisava aprender um pouco mais sobre delegar funções, sobre trabalhar em equipe. Então eu busquei uma pós-graduação que eu fiz pela Escola de Negócios de Barcelona. E o que me chamou a atenção foi o tema liderança de equipe, mas junto tinha coaching e PNL. Então, foi fazendo essa pós que eu descobri a PNL e me apaixonei e comecei a me aperfeiçoar nesse ramo. Caramba, que legal. E aí eu, nesse tempo, assim, que a Georgia foi pra lá, eu continuei acompanhando ela no Instagram. E eu vi essa evolução, assim, eu vi que você postava, né, que você estava de au pair, e aí depois eu vi você na pizzaria, e aí depois achei muito interessante que você começou com a parte de PNL. E me chamou muita atenção porque a Georgia, ela colocou um vídeo, foi um vídeo onde você ia nos estabelecimentos, e aí para você saber lidar com o não. Era isso, né? Isso. E aí eu achei muito interessante, porque é uma maneira diferente da gente olhar para o que a gente não consegue identificar no dia a dia. Muitas vezes a gente não tem digamos assim, um discernimento para ouvir um não, né? E aí a Georgia começou com esse conteúdo de PNL e eu olhando lá, falei, cara, que demais. E aí, conta como que foi, assim, como que tá sendo? Então, né, você brasileira, foi pra lá, enfrentou todos os perrengues, trabalhou de au pair, trabalhou 16 horas por dia. Chorou bastante? Muito. Ainda mais porque eu, como uma canceriana, né, sou muito dramática também. Choro bastante. Eu sempre peço para as pessoas entrevistadas aqui, chorou no chuveiro? Porque eu acho que na vida adulta, gente, quem não chorou no chuveiro, olha, meus parabéns, porque... Mas assim, Acontece. é bastante coisa, né? E querendo ou não, em pouco tempo. Sim. E como que foi? Conta um pouquinho pra nós como que foi essa evolução. A Geórgia pessoal, assim, né? Não falando só no profissional, porque você foi lá pensando no profissional, a vida deu um 360 em você. O que que você tira de tudo isso que você viveu, do aprendizado, assim, desse início, principalmente, né? Desse perrengue. Então, Lu, para mim foi uma mudança muito grande de mentalidade mesmo, porque eu passei por um período depressivo, que foi no meu início lá, eu engordei 12 quilos, logo que eu cheguei. Justamente porque eu comecei a ficar ansiosa, muito Tudo tempo diferente. fechada. Então eu tive um início de depressão, comecei com terapia online, né, aqui no Brasil. E aí eu comecei a buscar me conhecer um pouco melhor, sabe? E essas várias dificuldades que aconteceram na minha jornada ali na Itália fizeram com que hoje eu me tornasse a pessoa que eu sou. Então eu acho que assim, se eu fosse novamente, eu passaria por tudo novamente. Porque se eu não tivesse passado, eu não teria a evolução que eu tive, né? Com Uma certeza. mudança de mentalidade muito grande, um mindset de crescimento e você conseguir enxergar sempre o lado positivo das coisas, né? Eu digo assim, você pode me trazer vários problemas, eu sempre vou encontrar uma solução para os seus problemas, sabe? Sempre existe uma saída. Sempre Né? tem. Os problemas, eles são feitos para serem resolvidos. Exatamente. Né? A única coisa que a gente não consegue resolver é a morte. O restante, tudo a gente consegue achar uma solução. E é justamente esse pensamento de conseguir, de poder fazer, que me fez crescer. Né? Então, eu nunca vi uma dificuldade no que eu fiz. E tudo que eu fiz, eu sempre dei o meu melhor, sempre fiz com excelência. Então, eu trabalhei também em outros empregos, assim, barista, por exemplo, fazendo drinks. Eu nunca tinha feito um drink antes, nunca tinha feito o café lá que eles fazem, né?
Mas quando eu cheguei no lugar, ao invés de eu falar, não, eu não sei fazer, olha, eu nunca fiz, mas eu vou aprender. Sim. Né? Então, assim, é a forma com que a gente se posiciona, é a forma com que a gente vê as coisas que muda tudo, que faz você se reerguer, se sentir melhor. Lógico que eu tive o auxílio de muitas pessoas nesse processo, a minha psicóloga, a minha família principalmente, né? Minhas Sim. amigas que eu sempre mantive o contato. Nutricionista depois também foi muito importante no meu processo para minha autoestima, para eu me sentir melhor. Sim. Né? Eu sempre gostei muito de atividade física, então eu retomei as atividades físicas, voltei à corrida. E aí eu comecei a entender o poder de estipular metas, né? De você ter metas para a tua vida, e foi o que eu comecei a fazer. Então, aos pouquinhos, eu comecei a introduzir mini hábitos, hábitos saudáveis, de leitura, voltei a ler muito mais, voltei a colocar metas de corrida para conseguir atingir os 10 quilômetros que eu sonhava, né, de início. Então, eu tive, assim, esse crescimento através do sofrimento mesmo, Sim. né, dessa E persistência. muitas vezes a gente acha que o que a gente está passando, porque eu sempre falo o vale, né? Até tem na Bíblia mesmo fala sobre os vales. Então, a gente sempre vai ter vale na nossa vida. E não é sobre o vale, é como você enfrenta o vale. E ele é necessário. Quando a gente entende tudo que a gente passa, o sofrimento que a gente passa, se a gente conseguisse ver lá na frente o pulo, o salto, o conhecimento que a gente vai ter passando por aquilo, a gente acho que não reclamaria tanto, né? Sim. Porque eu vejo que todas as vezes que realmente eu, por exemplo, passei uma dificuldade, a gente passa uma dificuldade e a gente fica olhando muito para o problema, o problema fica maior. E a gente não consegue ver a solução e não consegue entender o que eu quero, o que eu preciso aprender com isso. Então, o que eu tenho, o que eu venho, assim, na minha evolução pessoal, assim, me questionado sempre é o que eu tenho que aprender com isso. Porque nada acontece na nossa vida por acaso, né? Então, o que aconteceu na tua vida não foi por acaso, foi para quê? Para você estar exatamente onde você está, né? Percorrendo o caminho em construção, exatamente. E agora, Georgia, falando um pouquinho, assim, já que a gente falou um pouquinho, né, da tua carreira pessoal, profissional, falando um pouquinho da PNL, eu sempre gosto muito, claro que eu, né, comecei a estudar, estou, assim, em constante busca, mas conheço um pouquinho da PNL, assim, e falando, assim, para quem não conhece a PNL, o que é a PNL? Lu, PNL nada mais é do que você observar o seu externo. Através das suas crenças, você internaliza tudo que você observou e você expõe através da sua linguagem. Então, é uma forma de você observar o mundo, identificar através das suas crenças por que você vê daquela forma, né, e como que você expressa. Nós estamos aqui, né, hoje, e você vê um copo d'água, mas você vê esse copo d'água de uma maneira, eu posso ver de outra. O copo é o mesmo, né? Por quê? Porque nós temos crenças diferentes. São visões diferentes. Isso, e que vem da nossa infância, né? Desde que a gente estava ali no útero da nossa mãe, a gente já começa a desenvolver um padrão de crenças, né? Do que a gente imagina para nossa vida. Sim. Então, é muito importante a gente saber identificar tudo isso, porque através disso a gente identifica traumas, bloqueios, né? Porque, por que você tem medo de falar em público? Às vezes você foi colocado na frente da sala de aula quando era menor para falar um trabalho, né? Se apresentar, alguém riu de você, você se sentiu humilhado e aí você criou um bloqueio, né? E depois, no decorrer do tempo, você acaba criando um trauma disso, né? Então, e muita gente não imagina que seja por isso. Né? Então, através da PNL, das técnicas que a gente utiliza, dos atendimentos, a gente consegue identificar por que existem determinados bloqueios na nossa vida. Né? Bloqueios como emagrecimento, por exemplo, a compulsão alimentar, quem come por ansiedade, por que está comendo por ansiedade? Né? Aí muitas vezes você começa a tomar medicamento para parar de comer para emagrecer. Mas aí não cura a tua ansiedade, o que está causando, qual a raiz do problema. Exato. Então a PNL ela vem justamente para isso, para conseguir identificar e trazer uma melhor qualidade de vida para todo mundo. Perfeito. Né? E é muito legal a gente ter esse discernimento,
de olhar, porque quando eu olhei para minha vida e falei, acontece várias coisas na vida adulta que é reflexo de quando criança, ou de gestação da mãe, né? Então, assim, tem muita coisa que aconteceu na infância e que reflete na nossa vida adulta. E às vezes a gente não percebe, né? Então, muitas vezes, crença de não vou conseguir, né? Crença de Você não é capaz. Não é capaz, falta coragem, né? Então, assim, ó, muitas pessoas falta coragem, querem muito fazer as coisas, mas falta coragem. Querem muito fazer um podcast, falta coragem. Querem muito ir pra Itália, falta coragem. Querem muito ir morar nos Estados Unidos, falta coragem. É iniciativa. E é o que eu digo, Lu, hoje a gente vive um período da síndrome do pensamento acelerado, né? O mundo hoje tem muitas informações o tempo todo. E é humanamente impossível que a gente consiga acompanhar tudo o tempo todo, né? Então, às vezes, a pessoa ali chega para você e fala, você ficou sabendo da novidade e tal. Poxa, você não consegue acompanhar tudo. E você, por não saber, se sente já inferior. Eu já tô ficando para trás, né? Sim. Porque é muita informação o tempo todo. Então, saber gestir isso, sabe? Saber o teu limite também para as coisas. Eu passei por um período também de crise de pânico. Eu desenvolvi, agora em janeiro, recente, tive crise de pânico porque eu estava em um processo muito acelerado de estudo, trabalho o tempo todo, sabe? Eu estava num ritmo muito frenético. Comecei a entrar em um estado de esgotamento. Sim. E é muito importante que a gente consiga identificar quando a gente começa a se sentir esgotado, acordar cansado, apesar de ter dormido a noite toda, né? Mas você acorda esgotado, cansado, você tem muita dor de cabeça, não consegue respirar direito, não consegue manter a frequência das suas atividades que você gosta de fazer. Sim. Então, você tem que cuidar muito isso para você não entrar nesse esgotamento e desenvolver crises, né? E é importante identificar e chegar também no certo ponto e falar, poxa, eu acho que eu tô chegando nesse ponto e eu preciso de ajuda, né? Admitir que você precisa de ajuda para isso. Exato. Porque quando a gente sabe, né? Eu sabia das dificuldades que eu poderia passar na Itália. Eu tinha plena consciência que eu poderia passar por muito perrengue, por muita dificuldade. Mas quando você passa, de fato, pelas situações, é outra conversa, é diferente, sabe? Você saber e você passar por isso é diferente. É a teoria versus a realidade. realidade. Né? Na teoria é tudo lindo, né? Você faz um script, isso que acontece muitas vezes. Por exemplo, comigo, né? Eu tenho um script na minha cabeça. Então eu penso, essa situação eu vou resolver assim, assim, assado. Quando começa a acontecer, começa a aparecer outras coisas que não estava no script. E aí foge do teu controle. E aí foge do controle. E para pessoas como eu, assim, que, né, tudo certinho, tem que dar tudo certo, exatamente como eu pensei. E aí não dá uma coisa, dá uma coisa errada. A pessoa já começa a entrar em desespero. Opa, tá errado aqui, o que tá acontecendo, eu tô fora do controle. E isso, a gente saber identificar é muito, muito valioso. Então, para você que está assistindo, que, olha, se eu pudesse deixar, digamos assim, um ensinamento que eu aprendi, é aprender a gente olhar para nós mesmos e identificar quando estamos cansados, quando estamos passando por um vale. Então, hoje, eu tento identificar na minha vida, opa, tô passando por um vale. Então, vamos lá, o que eu tenho que fazer? Vamos primeiro nos acalmar, né? Muitas vezes a gente... Sabe o que aconteceu comigo esses dias atrás? Eu sempre vou em terapia, né? Eu sou a rata da terapia alternativa, então eu sempre tô indo. E aí, muitas pessoas já me falaram, você é muito ansiosa, você é muito ansiosa. Aí, teve sei lá, fui numa terapia, ela falou, você tá com isso por causa de estresse, né? Estresse. Mas estresse, tipo, por exemplo, tava com bruxismo. É estresse. Aí eu fico pensando, cara, mas eu não tô me achando tão estressada. Como assim? Eu nem tô passando por Mas eu nem passei por um problema, né, assim, grande nos últimos dias. São só coisas do dia a dia. Mas aí que tá. Eu não estava percebendo. Mas olha como é importante a gente tentar sempre estar se olhando, né? A gente se auto-sabota.
Então eu vejo muitas vezes que eu me pego me auto-sabotando. Ah, falando não. Ai, mas tô lá correndo, fazendo um monte de coisa e ai, parece que conscientemente tá tudo certo. Não, é isso mesmo, tem que trabalhar, tem que... Opa, pera lá. E aí quando começa a esgotar, começa a vir várias coisas. Aí tu pensa, não, isso daí não é capaz, eu nem tô estressada. Lu, a fase do esgotamento, e assim, geralmente, né, a maioria das vezes, ela acontece muito para com quem gosta de trabalhar com o que trabalha. Porque por você gostar muito daquilo, você não vê que você tá às vezes fazendo em demasia, sabe? Que você tá fazendo muito. Então Muito você começa real. era o que estava acontecendo comigo. Poxa, eu gostava, eu estava amando estudar PNL. Eu Aham. amava também trabalhar na pizzaria, sabe? Então, assim, por eu amar fazer o que eu estava fazendo, eu não queria parar. E aí você Exatamente. saber o tempo de você parar é muito importante. Você tem que ter a tua É. hora de começar e a tua hora de terminar. A tua hora de dormir. É muito importante você cuidar do teu sono. Eu também dormia muitas poucas horas por dia. Até eu começar a estudar PNL, eu era aquela que falava, não, tem que dormir e acordar às 4, 5 horas da manhã para ir correr pro dia começar, Tipo, e aí dormir é eu não perda de tinha. tempo. Exato, mas por que eu vou dormir? Eu tenho tanta coisa para Aham. fazer, né? Eu pensava assim, não, 2, 3, 4, 5 horinhas de sono tá bom. E não é assim. Depois que eu também comecei a entender a questão do sono, eu vi a importância do descanso, né? Principalmente para você ter um descanso mental. Com Porque mente certeza. cansada não consegue produzir, Não. né? Você não consegue pensar com consciência, com tranquilidade. Uhum. Muito legal isso que você falou, que acontece com quem gosta do que faz. E é muito real. Veio uma cliente para mim esses dias e ela me falou assim, com o professor dela, aprendeu a fazer, enfim, ele era dentista, ele aprendeu a fazer a plaquinha do Invisalign, né? Que Uhum. é só, né, fora do país que tem e tal. E ele aprendeu a fazer. E quando ele aprendeu, ele ficou tão fissurado assim que ele não queria ir para casa. E ela me falou isso, e ela falou, nossa, ele queria trabalhar tipo 24 horas por dia. E ela me falou isso e eu fiquei pensando, cara, é isso que eu tenho às vezes vontade de fazer. Tipo, não parar de trabalhar, aquilo é Uhum. tão bom, tão prazeroso, que eu não tenho vontade de parar. E aí, muitas vezes, a gente sente dificuldade em entender isso Uhum. e deixar, delimitar o tempo, né? Uhum. Então, isso é uma coisa recente minha que eu comecei a perceber e comecei a dar uma parada, assim, opa, porque Uhum. senão, aonde que isso vai estourar, né? Eu acompanho muito a jornalista Isabela. Ela fala muito sobre a síndrome de burnout que ela sofreu. E também ela traz um assunto muito importante, que é sobre contrato de tempo, né? Nós precisamos respeitar o contrato de tempo. Você, na tua clínica lá, você agenda um horário com a pessoa, né? Você Uhum. tem um contrato de tempo. Se a pessoa não Sim, comparece, a pessoa está desrespeitando aquele contrato de tempo seu, teu tempo, tua presença, teu conhecimento, tua disponibilidade. Mas a gente não cumpre o contrato de tempo com nós mesmos. A gente também precisa impor o nosso contrato de tempo, né? Tempo para lazer, tempo para trabalho, tempo para família, tempo para não fazer nada. Na Itália, nós falamos o dolce far niente, que é não fazer nada, o doce do momento, sabe? De você aproveitar ali a tua própria companhia. Eu não entendi essa frase há pouco tempo. Então, hoje, aprender a ficar sozinha, a ler um livro, a ouvir uma música, a ouvir um podcast, né? É muito importante você aproveitar esses momentos, respeitar o contrato de tempo consigo mesmo e não só com as outras pessoas, né? Porque quando você descumpre esse contrato que você tem com você, a conta chega, a saúde mental vai acabando, né? Você entra na perfeito. fase do esgotamento, da frustração, porque quando você tem muitas atividades para fazer e você não consegue cumprir uma, você não consegue cumprir outra, porque você está atolado de coisas que você mesmo colocou para você Sim, fazer, você começa a ficar o quê? Frustrado. Da frustração, você começa a ficar ansioso, né? Decepcionado. E aí é uma cadeia, né? uma Uma coisa cadeia. puxa a outra. Com certeza. E olha só como que o ser humano é. Então, nós temos, né, compromisso com o outro
mas não temos compromisso com nós mesmos. Uhum. Gente, isso, para mim, isso é uma crença limitante muito grande. É a gente não se respeitar. Primeiro, respeitar o outro. Eu acho que isso é uma coisa que é muito de ambiência também, né? A gente aprende muito quando criança pela educação, né? Dos programadores, né? Pais, professores, pastores, padres, enfim. Os P's, né? E todos os nossos programadores, eles nos ensinam a respeitar o outro, né? A como se portar com o outro. Mas é difícil um desses programadores, né? Claro que hoje em dia, né, os pais, é uma geração diferente, né? Mas falando assim, uma geração para baixo da 2000, né? É uma geração diferente. Onde, por exemplo, eu mesma, eu não sabia me elogiar. Eu não sabia me olhar e falar, cara, como você é uma pessoa esforçada. Porque a gente não é ensinado a isso. E aí começa uma crença limitante de que, às vezes a pessoa eu não tô fazendo mais que a minha obrigação. Isso, às vezes a pessoa te elogia e aí você não aceita aquele elogio. Não, mas eu tô fazendo, né? O que eu tenho que ser feito, né? Tem que ser feito. É o mínimo que eu tenho que fazer. Você percebe muito isso nas pessoas? Sim, tem muito, Lu. Essas crenças aí que a gente precisa quebrar, né? Eu não consigo guardar dinheiro. Não, eu nunca consegui guardar dinheiro, eu nunca vou conseguir guardar dinheiro. Mas por quê? Qual que é a crença que você tem do dinheiro, né? Eu nunca vou conseguir emagrecer. Qual que é a crença que você tem sobre emagrecimento? Porque eu tenho a estrutura óssea grande, porque eu sempre fui gordinha, nunca vou conseguir emagrecer, né? Então, assim, tem que analisar essas crenças, identificar elas, para que a gente consiga quebrar, porque da mesma forma que a gente desenvolve crenças, a gente pode quebrá-las e desenvolver novas crenças, né? Então, tem que identificar aquilo que bloqueia a tua vida, por que você não consegue ir para frente, né? Por que você não está conseguindo dar aquele passo de coragem? Qual que é a chave para você passar para cá? O que está te bloqueando daqui para cá? Pessoas que estão perdidas, né? Eu não consigo me encontrar numa profissão, não consigo me achar, eu não consigo identificar o que eu realmente gosto. O que te impede? Tudo tem um porquê. Isso, a gente se cobra muito se baseando na vida do outro. Nossa, mas aquela pessoa com a minha idade já tá, né, com o que eu gostaria de ter. Mas o que você está fazendo hoje para você alcançar o que você quer? Você está abrindo mão do que você tem que abrir mão para conseguir? Né? Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para conseguir evoluir 10. Com certeza. Então, analisar muito aonde você quer chegar, qual é o teu objetivo? O que você precisa fazer para chegar até lá? Porque às vezes a gente pensa assim, daqui 5, 10 anos eu quero estar milionária. Tá, mas e nesse intervalo de tempo, de 5 a 10 anos, você vai começar a trabalhar um dia antes de completar os 10 anos? Qual esse espaço de tempo? O que você está fazendo para você conseguir atingir o que você quer? É real. Tem uma frase que eu ouvi que me fez muito sentido, que é sobre a plantação. Então, a gente planta hoje e a gente não vai colher amanhã. Então, muitas coisas do que está acontecendo na nossa vida hoje são de plantações que a gente fez há 1, 2, 5, 10 anos atrás. Então, não tem como a gente plantar hoje e colher amanhã. Então, se a gente deseja, se o que você está colhendo, você não está gostando, você tem que mudar a plantação. Isso. E esse mudar a plantação é muitas vezes identificar o que está te bloqueando, as crenças e fazer diferente. E fazer diferente. E o processo, Lu, ele tem que ser prazeroso, né? O processo da conquista, ele tem que ser prazeroso. Sim. Quando você fala assim, mas é muito difícil eu conseguir tal coisa. Mas é muito difícil eu atingir tal objetivo. Pode ser difícil, tem muitos obstáculos, mas tem que ser prazeroso, sabe? Você tem que aproveitar o processo. Nossa, tá sendo difícil, mas eu vou conseguir, sabe? Eu vou chegar lá. É um processo. É um processo. Aproveite o processo, sabe? Se você tem na tua mente que o processo é muito árduo, muito difícil, a tua vida vai ser sempre muito difícil. Exato. Você não vai viver feliz, você vai viver sempre aflito, né? Na angústia. Então, relaxa um pouco, sabe? Sim. Aproveita o processo, entende que tem as dificuldades, que tem essa fase dos obstáculos mais complicados, mas que você vai passar, porque tudo são fases, né? Tudo passa. E não é porque você passou por uma dificuldade hoje que não vai aparecer outra amanhã. Sim, né? Exato.
o que eu vejo também, eu falando aqui, eu me sentindo velha, né? Falando das pessoas para baixo do ano 2000 aí, né? É que é um relacionamento diferente que a gente teve, né? A ambiência era diferente, não tinha tanta rede social, a gente não tinha tanto contato com conhecimento, né? Então era o que as pessoas do nosso ambiente passavam, né? E eu vejo crenças limitantes assim gigantescas em relação a isso. Aqui a gente não vai conseguir, o que é muito difícil. O que eu percebo, tudo é uma questão de visão, é o binóculo que você tá olhando, né? E aí, por exemplo, tem uma história, né, da árvore de ipê, né? Um ipê amarelo, lindo, maravilhoso. E aí tem a pessoa que olha e fala, nossa, que lindo, que maravilhoso isso. E aí tem a pessoa que olha e fala, caramba, quanta sujeira faz. Então, eu vejo assim, né, com o que eu passei de experiência, que muitas vezes nós, desse ano 2000 para baixo, a gente consegue enxergar as coisas de uma forma mais dificultosa, porque eu acho que a nossa ambiência passou por muito mais dificuldades, né? Era tudo muito mais difícil. Então, muitas vezes nós temos uma dificuldade de olhar para as situações de uma forma mais fácil, mais leve, não precisa ser difícil, né? Então, às vezes a gente pensa numa coisa que é simples, mas a gente acaba complicando. Por quê? Porque é uma crença que é difícil, que não é fácil, que tem que ser doloroso. Que o processo para ele dar certo, ele tem que ser doloroso. Se não for difícil, se não for doloroso, se não for sofrido, você não vai conseguir. Né? Tipo, ganhar dinheiro. Essa frase, ganhar dinheiro fácil não existe. Real, né? Não é fácil. Tem que trabalhar. Tem que correr atrás. Mas o trabalho, correr atrás, ele tem que ser prazeroso para que você consiga conquistar com êxito. Exato. Né? E aí é essa crença que eu acho que muitas vezes pega as pessoas, que não, porque aparece qualquer outra coisa, assim, por exemplo, mundo dos investimentos. Parece uma coisa fácil, e aí as pessoas olham e elas nem sabem o que é, e já falam assim, não existe, não existe dinheiro fácil. Tira isso da minha vida. Então, às vezes, as pessoas acabam bloqueando coisas que poderiam alavancar elas, por nem conhecerem como por achar que é fácil e dinheiro fácil não existe. Isso. Então é muito doido isso, né? As pessoas, elas começam a olhar as coisas de um jeito difícil. Eu falo porque eu já fui assim, e a gente tenta quebrar isso todos os dias. E eu percebo, assim, eu não sei se você tem essa visão, mas que as crenças, a escassez de dinheiro, a crença limitante, ela é uma cebola com várias cascas. E aí você começa a tirar, né? Começa a tirar. E aí, assim, é uma impressão que parece que nunca acaba. É isso mesmo? Lu, eu identifiquei uma crença em relação ao dinheiro minha que era muito difícil eu guardar dinheiro. Muito difícil, sabe? O dinheiro chegava na minha mão e eu tenho certeza que muita gente é assim. O dinheiro chega, você nem vê o dinheiro, ele, nossa, sumiu, você não sabe nem onde você colocou. E eu tinha inconscientemente de que o dinheiro, ele era um problema, ele era sinal de briga, ele era sinal de sujeira, sabe, de transtornos familiares. O dinheiro era um problema para mim. Então, qual que era inconscientemente a minha solução? Me livrar do problema, me livrar do dinheiro. Claro. Né? Então, foi um processo que eu identifiquei. Não, mas por que eu não fico com o dinheiro? Por que eu não consigo segurar o dinheiro? Porque eu tinha o dinheiro como algo sujo, algo referente a brigas, a transtornos. Sim. Então, eu queria me livrar daquilo, né? Eu não queria aquele problema para minha vida. Sim. Né? Então, a gente tem inconscientemente muitas coisas que aconteceram na nossa vida e a gente precisa, né, identificar isso. O nosso cérebro, ele é muito inteligente. Então, ele vai querer fazer com que a situação ruim seja excluída da tua vida. Então, todas as vezes que você tem uma crença limitante que dinheiro é ruim, por exemplo, o dinheiro ele não vai ficar, porque inconscientemente, não é consciente, né? Quem que não quer dinheiro, né? Todos os dias, todos nós estamos em busca de dinheiro, né? Para sobreviver, é questão de sobrevivência, né?
Então, quando a gente pensa que o dinheiro é algo ruim, né, inconscientemente, isso inconsciente, né? Por exemplo, lá quando você era criança, o pai falou assim, que ser rico não é bom, que ser uma Quem pessoa é rico é snob. E Isso, você aí já desenvolve uma crença, eu não posso ser rico porque eu não quero ser snob. Exato. E daí muitas vezes trava na vida adulta, por quê? Aí a pessoa trabalha, não consegue evoluir, né? não tem dinheiro. Como assim? Eu já ouvi vários relatos assim, cara, a pessoa ganha super bem, né? Tipo, tem um patamar assim ótimo, mas não consegue segurar, o dinheiro não fica. Por quê? Então não é o tanto que você ganha, é o que você faz com o que você ganha, né? E às vezes a pessoa pode ganhar, sei lá, 5, 10, 15, 20 mil, e se ela tiver essa crença instalada, não evolui. Não evolui, não vai conseguir segurar. E a PNL vem justamente pra gente conseguir identificar e quebrar com tudo isso, né, Lu? Uma coisa muito legal que você falou como as crenças são colocadas na nossa vida, elas podem ser quebradas. Então... Sentimento de rejeição, sabe? Quando eu fiz o desafio do não, né, que eu saí nos lugares pedindo coisas aleatórias, né, para as pessoas me olhavam, né, por que você tá me pedindo isso? Sim. E já me falavam um não. Eu sabia que eu ia ganhar um não, mas é o fato de a gente não é treinado para receber não. A gente quer tudo, a gente não. Eu tenho que ter um sim, né? A gente sempre vai em busca do sim. E quando a gente recebe um não, a gente não está preparado para isso. Fica frustrado. E muitas vezes, dependendo da rejeição que você passa, rejeição no relacionamento, né, nos relacionamentos amorosos, algum amigo que te magoou, que te rejeitou, né, pais que rejeitam os filhos, todas essas rejeições, elas fazem com que a gente crie muitas frustrações, né? E aí, às vezes, você recebe um não que te leva lá no fundo do poço. E você não consegue sair, não, porque eu fui muito rejeitado, né? Então, você ter a consciência de que você vai receber não, mas que o não, você tem que trabalhar em cima dele para que seja uma coisa, não, beleza, é só mais um não, bola para frente, né? Vamos em busca do próximo sim. Exato. Nossa, é muito legal, eu vi muito isso, porque como eu tenho as máscaras, né? E aí eu vendo as máscaras, e eu já ganhei muito não. Que vendedor que não ganha não? Que não ganha não. Então, uma crença também sobre isso é de que a pessoa não consegue vender, porque não consegue ouvir um não. Então, bons vendedores, pessoas que ganham muito dinheiro vendendo, elas aprendem a lidar com o não. E é através do não que você consegue mudar a forma que você faz. Tá, mas ele não quer, mas como que eu estou oferecendo esse produto? Será que eu não preciso mudar a minha estratégia de venda para começar a ganhar mais sim? Né? Como que eu tenho que abordar um cliente? Como que eu vou atrair clientes, né? Os clientes, eles estão falando não para mim, mas será que não sou eu que tenho que mudar a minha forma de apresentação? Olha só, isso é uma sacada muito legal. E às vezes é uma coisa que a gente não identifica. Crença. Totalmente crença. Outra coisa é a validação, né? A gente achar que a gente não é bom o suficiente. E aí a gente precisa de uma validação. Eu percebo que nós, seres humanos, eu falo por mim, que parece que a gente precisa toda hora estar ouvindo do outro: nossa, você é muito bom, você é muito bom, você é bom no que você faz. Porque a gente busca pela perfeição, né, Lu? E é como eu falei antes, essa questão da síndrome do pensamento acelerado faz com que você não consiga se atualizar de tudo o tempo todo, né? Então sempre vai existir uma questão ali, um assunto que você não vai estar sabendo. Exato. E aí você começa a se sentir, eu não sei isso, então eu não consigo, eu não sou capaz, né? Eu não sou perfeito no meu ramo. Mas a gente tem que entender que tudo que a gente sabe, todo o nosso conhecimento já é o suficiente para ensinar outra pessoa. E quando a gente ensina, quando a gente passa o nosso conhecimento para alguém, a gente aprende muito mais. Com certeza. Né? O conhecimento, quando adquirido e guardado para nós mesmos, ele não serve de nada. Não. Né? Um diploma, quando conquistado e apenas deixado lá na parede, se você não trabalha em cima dele, ele é só um diploma. Exato. Ele é só um curso. Né? Então, você precisa aprender a passar o conhecimento para outras pessoas, né? A ensinar outras pessoas. O pouquinho que você fala, às vezes, para alguém já é o suficiente. Sim. E às vezes, assim, as pessoas acham que não conseguem ensinar. Todo mundo tem algo para ensinar. Tem uma frase que eu sempre falo, que é: na tua maior dor está o teu maior propósito.
Então, quando você Perfeito. passa por um momento muito difícil, por exemplo, a Georgia, quando ela passou os perrengues aí lá na Itália, quando ela começou a sofrer, realmente enfrentar essa cidadania que ela lutou para conseguir, estar passando esses perrengues talvez está ali um propósito muito grande, onde ela vai levar a palavra para outras pessoas e aí mudar a vida de outras pessoas. Quando você atinge uma vida, isso já faz todo sentido. Então, se você acha que você não tem nada para ensinar, é errado isso, é errôneo, porque Você tem. todo Todo mundo mundo tem. tem. Todo mundo tem. Então, Georgia, já assim, caminhando aqui para o nosso final, gostaria que você deixasse uma frase ou um pensamento para as pessoas aí que não sabem ainda o que é o PNL, ou que como identificar, ou como realmente viver uma vida de uma forma mais leve, como fazer e como ter a coragem de enfrentar os sonhos, de realizar os sonhos. Se você quiser deixar aí um pensamento para todos os Sim. ouvintes. Eu gosto de dizer assim, ó, o fracasso ele não existe, né? O fracasso ele é apenas uma tentativa de acerto diante dos padrões que nós colocamos e que não foi conseguido alcançar naquele momento. Então ele não é fracasso, ele é apenas uma tentativa de acerto que não deu certo e que você precisa rever a tua forma de fazer para conseguir atingir com êxito o objetivo que você quer. Então o fracasso ele vem como uma forma de você revisar as tuas atitudes e o que você precisa mudar para você conseguir aquilo que você deseja. E em breve também eu vou estar lançando um e-book, né? Olha Tô finalizando só, um e-book, interessante. então eu vou estar lançando na minha página. Faço atendimentos também, né? Tô fazendo Deixa teu atendimentos. arroba, Jorge. Sim, o meu arroba é Georgia Nezelo, com S2Ls, PNL. No Instagram, no Facebook, meu nome só também, Georgia Ricker Nezelo. Mas geralmente eu utilizo mais a plataforma do Instagram para divulgar meu trabalho. Muito legal. Lu, muito obrigada de coração. Estou muito feliz, gostei muito da nossa conversa. Muito E eu legal. espero aí que a gente tenha conseguido, né, atingir muitas pessoas, que consiga mudar pelo menos a vida de alguém com o que a gente trouxe aqui. Com certeza. Eu acho que foi um papo muito válido. Sim. As pessoas que estiverem nos assistindo ou nos ouvindo, com certeza aí vão tirar algum aprendizado, algum insight, alguma chavinha, às vezes é alguma frase que a gente fala que talvez faça sentido aí na vida de uma outra Sim. pessoa. Muito obrigada, Georgia, pela sua participação mesmo. Obrigada a Sempre você. quando vier para cá, por favor, as portas do Café com Ouro estão sempre abertas aqui para você colocar aí a sua voz aqui, trazer muito conhecimento com certeza para nós. Muito sucesso na tua caminhada. Obrigada, Lu. Obrigada. Então é isso, pessoal. Mais um episódio do Café com Ouro. Espero que vocês tenham gostado. Até segunda, 6h30 da manhã. Até mais.